Opa, galera, muito bom dia. Tudo bom? Alessandro Mesquita na área, ou Ale Lima, ou como vocês preferirem, diretamente do Rio de Janeiro, Zona Norte, Caixa. Um grande homem de Deus, e eu já estou com a palavra. Eu disse que eu não ia falar ontem, não falei? Eu fiz ressalvas da Bíblia de segunda a sábado, mas o Espírito me incomodou e pediu para que eu fizesse, e aí eu tenho que obedecer. Só que dessa vez eu não estou com papel, porque geralmente eu leio a Bíblia, faço uma contextualização, tiro uma cópia e falo com você, mas dessa vez vai ser direto da palavra. Vocês conhecem aquela música chamada João 20? Abri a Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena. Sabe essa música? Vamos ler o que tem no contexto dessa música? Então vamos lá. Vamos abrir aí a sua Bíblia em João 20, né? Vamos abrir a sua Bíblia em João 20. Na minha Bíblia está na página 1227, na sua eu não sei. Mas vamos abrir a Bíblia em João 20, para poder falar sobre a ressurreição de Jesus, a ressurreição do Senhor. Vamos lá? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de madrugada, quando ainda estava escuro, ao sepulcro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então correu e foi a Simão Pedro, vai demorar que eu tenho que virar a página, e ao outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: levaram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde os colocaram. Ou seja, ela foi no sepulcro para ver o filho não estava lá, ela não entendeu nada. Saíram, pois, Pedro e outro discípulo lá e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, porém outro discípulo correu mais rápido e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se para olhar, viu os lençóis colocados no chão, mas não entrou. Logo atrás dele chegou Simão Pedro. Sabe por que toda hora fala Simão Pedro? Porque tinha dois Simão, tá? Na história, tá? Tinha dois Simão. Tinha um Simão que era um guerreiro. Vamos continuar? Abaixando-se para olhar, viu os lençóis colocados no chão, mas não entrou. Logo atrás dele, de Simão Pedro, entrou no sepulcro e viu os lençóis colocados no chão. E o sudário, daí o santo sudário, tá, gente? Estiveram sobre a cabeça de Jesus, não estavam com os lençóis, mas enrolados em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que havia chegado primeiro e viu e creu. Porque ainda, aqui ó, olha só, aqui o cara gosta. Aqui ó, o cara gosta, ele gosta, aqui, olha aqui como é que ele gosta. Ele gosta de ver aqui ó, cadê? Aqui, ele gosta de Bíblia também, é crente. Peraí, de novo, só um minuto, deixa eu fazer a passagem. Então eles foram lá, o sudário não estava sobre a cabeça de Jesus, não estava sobre os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que havia chegado primeiro e viu e creu no que ele viu, porque ainda não estava entendendo a escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Jesus venceu a morte, né? E tornaram os discípulos para os seus. Aí que vem a parte da música que vocês se emocionam. Mas vocês têm que se emocionar aqui também. Jesus aparece para Maria Madalena. Mas vocês têm a noção de que a Maria Madalena não vê Jesus do rosto que ela via? Ela vê uma outra pessoa, mas é Jesus. Jesus, depois que ele ressuscita, ele não aparece naquela forma humana que ele aparecia antes da crucificação. Tá? Ele aparece de outras formas. Inclusive tem uma passagem na Bíblia na qual ele está passando numa estrada com dois discípulos e os discípulos perguntam quem é ele. E ele só se revela pelas palavras que ele fala, porque se ele não falasse nada, ninguém ia dizer que era Jesus, tá bom? Jesus aparece para Maria Madalena. Maria, porém, estava fora chorando, junto ao sepulcro. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Ela viu dois anjos de vestes brancas. Vocês dizem que anjos não existem, né? Que estavam sentados onde o corpo de Jesus foi colocado, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe a eles: mulher, por que choras? Daí a música: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor. Eu não sei onde o colocaram. Aí na letra da música ela diz, né? Porque levaram o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Só que aí agora eu vou na palavra, vou aqui no fundo. Diz ao Senhor que levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Tendo dito isso, virou-se e viu Jesus que estavam ali,
mas não sabiam que era Jesus. Acabei de falar para vocês. Jesus apareceu para eles em outra forma, com outro rosto, entendeu? Mas era o Senhor dos Exércitos. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem buscas? Ela pensando que era um jardineiro, ela não reconheceu Jesus. Aí disse-lhe o Senhor: se tu o levaste, diga-me onde o colocaste e eu o levarei. Aí Jesus falou para Maria, voltando-se lhe disse, Rabone, que quer dizer mestre, né? Ela chamou ele de Rabone, né? E disse-lhe Jesus: solta-me, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Foi aí que Maria Madalena anunciou aos discípulos as novas de que tinha visto o Senhor e que ele dissera essas coisas. E essa foi a primeira aparição de Jesus, assim, logo depois que ele ressuscitou. Ele apareceu para um monte de gente, tá? Antes dele subir aos céus. E aí ele aparece para os discípulos também. Porque no filme, na novela que aparece na Record, os caras começam a tocar nele, porque eles não acreditam que é Jesus ali. Porque ele não aparece naquela forma antes da crucificação. Só que Jesus, quando ele ressuscita com as feridas dos pregos na cruz. As feridas estão lá, não estão nem cicatrizando direito. Então ele aparece lá para os discípulos. Versículo 19, tá? Do João 20. Ao entardecer daquele mesmo dia, olha só que coisa linda. Olha só, cara, ele gosta. Olha só, ele gosta muito. Porque a minha mulher ficou ouvindo louvor aqui, eles ficam tão quietinhos. Vamos lá, vamos continuar aqui na palavra. Ao entardecer daquele mesmo dia, o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, gente? A gente já discutiu sobre isso, né? Muita gente fala que Jesus não morreu na sexta-feira e não ressuscitou no domingo. A Bíblia diz aqui que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então vamos lá. Ao entardecer daquele mesmo dia, primeiro da semana, estando as portas fechadas no lugar onde os discípulos estavam reunidos por medo dos judeus, porque os judeus estavam caçando eles, veio Jesus, pôs-se no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e ao lado, e os discípulos, vendo o Senhor, regozijaram-se. Então Jesus disse outra vez: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, assim o meu Pai me levará. Eu tenho dito isso, soprou sobre eles e disse: receberei o Espírito Santo. Aqueles que a quem perdoardes os pecados, que lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes ficarão retidos. E aí Tomé, tinha que ser Tomé, né? Tomé não acreditou. Lembra que eu acabei de falar para você que teve gente que teve que tocar na mão de Jesus para saber se era ele? Tomé, um dos 12 discípulos, chamado de Gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe que, pois outros discípulos, vimos o Senhor, e lhes disse: eu não vi sinal nenhum, eu não vi sinal dos cravos em suas mãos. E meter meu dedo no lugar dos cravos é meter minha mão em seu lado. Não crerei em nenhum modo. 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles o Tomé estava junto. Numa outra oportunidade o Tomé estava junto. O Jesus chegou de novo. Estando as portas fechadas, pôs-se no meio e disse: paz esteja convosco. Mas ele foi direto no Tomé. Logo chegou a Tomé e falou: põe aqui teu dedo e vê minhas mãos, e chega a tua mão e mete ao meu lado. E não sejas incrédulo, mas sejas crente. Respondeu Tomé e disse-lhe: Senhor meu Deus, é Deus meu. E Jesus disse para Tomé: por que me viste, Tomé? Crestes? Felizes são os que não viram e creiam. Ela. Tá? É assim que a Bíblia ensina. E para terminar essa situação, dessa passagem que não é pelo esboço, o propósito do livro. Fez Jesus, além disso, muitos outros sinais na presença de seus discípulos, os quais não estão escritos nesse livro, porém esses estão escritos para que creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenha vida
em seu nome. Essa foi mais uma passagem da Bíblia. Um bom domingo para vocês e que Deus os abençoe.